Bom dia, galera, tudo bem? Esse é mais um Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida e o seu coração. Hoje nós continuamos o primeiro capítulo de Gálatas, e se Deus quiser, hoje vamos terminar, de 16 a 24. Paulo fala assim aos irmãos que se encontram na Galácia. Gálatas 1, de 16 a 24. Logo depois desse meu chamado, fui para a Arábia. Não consultei ninguém, e não fui a Jerusalém me aconselhar com os que já eram apóstolos. Mais tarde voltei a Damasco. 3 anos depois fui a Jerusalém para conhecer Pedro e saber mais sobre a fé. Foram apenas 15 dias, mas que dias aqueles! Com exceção de Tiago, irmão do Senhor, não vi nenhum outro apóstolo. Diante de Deus estou falando a pura verdade. Então comecei meu ministério nas regiões da Síria e da Cilícia. Mesmo depois de todo aquele tempo, eu ainda não era conhecido nas igrejas cristãs da Judéia. O que sabiam de mim era apenas isso: aquele homem que antes nos perseguia, agora está pregando a mesma mensagem que tentou destruir. E como eles agradeceram a Deus e adoraram por minha causa. Que lindo trecho, né? Que fala da história da vida de Paulo, da vida da transformadora do poder do Evangelho, de como o Evangelho transforma a vida das pessoas. E Paulo é um homem extraordinário. Nós vemos aqui, essa Bíblia que eu li, é a Bíblia A Mensagem, uma linguagem contemporânea, bem fácil de compreender, uma Bíblia tremenda para que você consiga compreender com facilidade as coisas da Bíblia. Paulo aqui tinha certeza do seu chamado. Ele tinha certeza, logo que ele se converteu, ele recebeu o chamado e já logo foi direcionado pelo Espírito para iniciar seu ministério, o trabalhar de Deus, o chamado de Deus na Arábia. Olha que coisa linda, né? Ele não foi logo de cara buscar uma igreja ali onde tudo ali estava fácil, onde tudo ali era... os irmãos já tinham conhecimento de Deus. Não, pelo contrário, ele recebeu um chamado de Deus e foi para o campo missionário, a região da Arábia. Foi direcionado pelo Espírito, foi trabalhado pelo Espírito. Deus trabalhou no seu interior, foi direcionado por Deus nesse sentido. E a Bíblia deixa bem claro aqui nesse trecho que 3 anos depois dele ter recebido esse chamado de Deus, dele ter realmente conhecido Jesus que antes ele perseguia, ele foi então para Jerusalém e foi atrás dos apóstolos lá. 3 anos depois conheceu a Pedro, buscou mais sobre a fé, conheceu a Tiago, irmão de Jesus, como está descrito aqui nas Escrituras, e passou 15 dias ali aos pés dos apóstolos, aos pés de Pedro. E ele fala assim: mas que dias esses que eu passei aos pés dos apóstolos. Olha que coisa tremenda. Um homem que depois de 3 anos foi trabalhado por Deus, foi direcionado por Deus no campo missionário, aprendeu a valorizar os relacionamentos, aprendeu a valorizar os irmãos em Cristo, aprendeu a valorizar aqueles que eram mais velhos, aqueles que eram mais maduros, aqueles que conheciam mais a Deus. E aqui nesse texto, Paulo expressa o seu coração agradecido a Deus, de alguém que desfrutou 15 dias aos pés de pessoas que realmente conheceram a Jesus de maneira mais próxima. Paulo também conheceu a Jesus, recebeu uma revelação do coração de Deus, íntima, pessoal, ali na sua busca, ali no exercício do seu ministério. Ele recebeu toda essa revelação que nós vemos nas cartas paulinas. Nós vemos um Paulo que recebeu a revelação do próprio Jesus. Ele não conviveu com Jesus como os demais apóstolos, mas ele recebeu a revelação da graça de Deus, do poder do Evangelho, do próprio Jesus através do Espírito. E ali ele continua falando que pregava na Síria, na Cilícia, não era conhecido nas igrejas da Judéia e nem se importava com fama, com popularidade, com ser conhecido, né? Como infelizmente muitos hoje querem ser, né? Querem a fama para si, a glória para si, querem ser conhecidos aqui e ali, fazem de tudo para aparecer. Paulo não. O único que
precisava saber daquilo que ele estava fazendo era Deus. Ele era direcionado pelo Espírito Santo. E o Espírito conduzia aonde o Espírito o levava, ele ia, pregava o Evangelho, levava as mensagens da graça de Deus, implantava novas igrejas, trabalhava onde o Evangelho não era conhecido. Se hoje nós temos o Evangelho, sabe, na Europa, e da Europa ali se espalhou para todo mundo conhecido, as Américas, e aí foi, isso tudo é graças ao trabalho missionário de Paulo, de alguém que não se acomodou, de alguém que não ficou no seu lugar de conforto, porque para ele era fácil ficar em Jerusalém, ali aos pés dos apóstolos, ficar ali de boa, ali na igreja, ali, sabe, trabalhando ali pertinho, na região da Judéia, tudo fácil, tudo assim. Não, ele quis o difícil, ele foi chamado por Deus para ser missionário, ele foi direcionado pelo Espírito para ir para o campo, lá onde a mensagem de Cristo não era conhecida. E ali Deus usou ele tremendamente para fundar várias igrejas, né? Em Antioquia, Paulo e Barnabé fundaram a igreja lá, fundaram em toda aquela, em Filipos, em Éfeso, na região da Galácia, que é essa carta que nós estamos lendo, todo em Tessalônica, em Corinto, todas essas cidades ali da região da Grécia, da antiga Macedônia. Paulo foi o homem de Deus, usado por Deus, para levar a mensagem poderosa do Evangelho, tudo isso, porque ele era direcionado pelo Espírito de Deus. E assim também, querido, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Será que você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus? Será que quando Deus manda você fazer alguma coisa, você faz? Quando Deus manda você ir em um determinado lugar, você vai, você obedece à voz do Espírito Santo? E como é tremendo nós vemos a vida de Paulo, um homem que o vento do Espírito soprava e ele era movido pelo vento do Espírito. Aquele que perseguia, agora pregava o Evangelho da graça. Aquele que queria destruir a seita conhecida na época como a seita do caminho, a seita dos nazarenos, agora é o grande pregador, o grande apóstolo aos gentios do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E isso fazia com que toda a igreja conhecida louvasse a Deus, agradecesse a Deus pela grande transformação que Deus havia operado através da vida de Paulo. Será que você, querido, agradece a Deus quando Deus está operando maravilhas na sua vida, na vida da sua família, transformando o seu caráter, transformando a sua vida, transformando aquilo que está ao seu redor, transformando? Será que você agradece? Será que você adora a Deus? Será que você louva a Deus? Será que você, que antes estava debaixo da cegueira da religiosidade, estava oprimido debaixo das cadeias da religião, foi livre e liberto pelo Evangelho da graça, e agora prega esse Evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que ainda não conhecem a Jesus? Paulo é um exemplo para nós, de um homem direcionado pelo Espírito, de um homem que valorizava relacionamentos saudáveis, relacionamentos dos irmãos da fé, valorizava aqueles que eram mais maduros, valorizava aqueles que conheciam mais a Deus. Ele tinha prazer em estar aos pés dos apóstolos e ali desfrutar de 15 dias preciosos na presença do Senhor. Paulo era aquele que levava as pessoas, através da sua vida, a agradecer e a adorar a Deus pela transformação que Deus havia produzido dentro dele. Será que as pessoas fazem isso conosco também? Agradecem a Deus e adoram a Deus pela transformação que Deus fez na nossa vida? Pense nisso e que Deus abençoe teu coração e a tua vida. Minha oração é essa, que nós possamos ser direcionados pelo Espírito, que possamos valorizar relacionamentos saudáveis na comunidade de Deus, na igreja de Deus, e que possamos ter uma vida transformada, da qual as pessoas possam agradecer a Deus e adorar a Deus por causa da nossa vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.